A estreia de Jordan Peele na direção cinematográfica não poderia ter sido mais sucessiva do que com Corra, de 2017, que veio a se tornar uma das principais obras daquele ano, apesar de ter sido escrita, produzida e dirigida por um novato na indústria, ao menos deste lado das câmeras. Abordando temas delicados na sociedade americana, mas o preconceito como um todo, o filme se tornou um verdadeiro marco na última década, demonstrando que o verdadeiro horror está no racismo. Jordan Peele começou a sua carreira como ator no gênero da comédia, tendo ficado por lá durante décadas. Entretanto, Peele começou a ansiar por novas aventuras na indústria cinematográfica em meados de 2010, quando começou a perceber que tinha vocação para atuar por detrás das câmeras. Nessa época, ele começou a esboçar o roteiro que viria a ser Corra, sem ainda possuir muitos dos elementos que a tornariam tão polêmica e importante para a conjuntura atual. No início, escrever não era nada mais do que um hobby e algo que o próprio diretor definiu posteriormente como uma diversão que o faria evoluir como artista. Durante esse período, o roteiro de Corra era imaginado como uma comédia ácida, de teor crítico, mas sem conter nenhuma fração da carga social que o filme acabou carregando. As expectativas de Peele eram tão baixas que ele nem sequer tinha coragem de apresentar o script para outra pessoa. Em sua visão, o roteiro ficaria apenas guardado em sua carreira durante anos, pois nenhum estúdio estaria interessado em produzir uma obra provinda de uma crise existencial e de carreira de um comediante fracassado e vulnerável como ele. A grande influência durante essa primeira fase foi a obra de stand-up Delirious, escrita e protagonizada por Eddie Murphy. Em dado momento, o protagonista pergunta para a audiência o porquê de personagens brancos nunca abandonarem mansões abandonadas em filmes de terror quando tinham o primeiro contato com o fantasma. Tal passagem fez com que a trama de Corra começasse a se desenhar na mente de Peele, com traços de horror, mas se situando majoritariamente na comédia. Entretanto, não demorou para que o contexto social e político do início da última década começasse a influenciar a mente do diretor, que aos poucos foi se voltando para problemas muito mais sérios e pertinentes do que inicialmente. A nova onda de eventos racistas e crimes de ódio durante o primeiro mandato do presidente americano Barack Obama foram importantes para mudar a mentalidade de Peele, mas foi o chamado pós-racismo que de fato virou a chave na mente do diretor, e que de certa forma o obrigou a editar o roteiro de Corra para que se tornasse um filme de horror. Essa crença é marcada pela negação da violência racial e do próprio racismo na sociedade contemporânea, o classificando como um fenômeno do passado. Segundo Peele, o cinema nunca havia visto a perspectiva de um afro-americano e o horror que era temer ser violentado, agredido ou incriminado todos os dias. E agora, ditos intelectuais e políticos tentavam passar a mensagem de que o racismo não era real. Para o diretor, isso era inadmissível e foi determinante para que Corra acontecesse, pois somente uma obra como essa poderia suscitar as discussões necessárias sobre o tema, como de fato ocorreram, pois o filme é acreditado como um dos precursores para o movimento Black Lives Matter, que buscava justamente combater a violência policial e o racismo nos Estados Unidos. A mudança de direção de Peele, da comédia para o horror, não foi muito bem recebida por investidores, mas apesar disso, a Universal Pictures ainda assim deu sinal verde para a obra, injetando 4,5 milhões de dólares para o orçamento. Um valor enxuto, mas mais do que o necessário para a realização do filme. Apesar da desconfiança que ele recebeu, Peele se manteve motivado durante essa época, porque, segundo ele, a crença de que ele estava colocando seus medos mais profundos e íntimos em tela o guiava, pois ao fazer isso, ele provavelmente acabaria tocando e se conectando com a audiência, que garantia a relevância e o sucesso do filme, apesar de ser uma obra relativamente simples em aspectos técnicos e com atores de segundo escalão. A intenção inicial era trazer Eddie Murphy para o papel principal, honrando assim a influência de Delirious. Contudo, a idade já mais avançada foi determinante para que nem mesmo um teste lhe fosse oferecido, o que, somado ao desempenho preciso de Daniel Kaluuya nas audições, cimentou o ator no papel principal. Segundo os relatos de bastidores, no dia de testes de Kaluuya, foram feitas 5 tomadas distintas, e nas 5, o ator conseguiu ser preciso no que o diretor queria, até mesmo chorando nos momentos necessários. Com 5 takes perfeitos, a produção se iniciaria, trazendo assim mais carga emocional para a obra, que já tinha tudo para envolver a sua audiência. Com a guinada da comédia para o horror, muita coisa mudou. Aos poucos, as influências de Delirious foram sendo deixadas para trás, dando espaço para Halloween, A Noite dos Mortos-Vivos, La Haine, Poltergeist e Horror em Amityville. A intenção era criar uma obra que, lentamente, fosse sufocando seu protagonista e também a audiência, que se veria sendo cercada por uma ameaça desconhecida e invisível,
presente em todo lugar e aparentemente inofensiva, exatamente como o racismo. Ao longo do filme, são feitas inúmeras referências a momentos da história americana envolvendo racismo. O fato de Dean se referir a Chris como "my man", na versão original, por exemplo, apesar de parecer apenas uma tentativa forçada de intimidade com o personagem, na verdade remete a uma vontade até então oculta de escravizar o protagonista, referenciando assim os séculos de escravidão negra no continente americano. Da mesma forma, a presença de um capacete branco no carro de fuga de Chris durante o terceiro ato do filme, ao invés de ser apenas um objeto aleatório, referencia claramente os Cavaleiros da Ku Klux Klan, uma divisão interna do movimento supremacista branco, conhecida por ser ainda mais violenta e extremista do que a sua ala principal, e que também foram o símbolo do período mais sombrio da organização. O clima no set de filmagens era quase que permanentemente pesado, porque todos estavam exaustos emocionalmente ao terem que lidar com uma trama tão complexa. A cena onde Chris é hipnotizado pela primeira vez, por exemplo, levou o diretor Jordan Peele às lágrimas enquanto escrevia. Segundo ele, foi nesse momento que se deu conta, de uma forma mais profunda ainda, de que a cor de sua pele o tornava extremamente vulnerável no mundo, e que o preconceito estava apenas esperando uma oportunidade para se manifestar. Essa experiência catártica foi determinante para o amadurecimento do diretor, mas também para que ele mudasse o final, pois haviam planos iniciais diferentes daqueles que foram parar em tela. Quando foi escrito pela primeira vez, o terceiro ato seria tão sombrio quanto o segundo. Chris seria preso pelo assassinato da família de Rose ou morto pelos policiais, sem ser ao menos questionado. Entretanto, durante as filmagens, o diretor sentiu que a audiência merecia um final diferente da obra, pois o noticiário e a vida real já apresentavam violência e tragédia em demasia, cabendo à ficção apresentar uma versão distinta. No fim, o terceiro ato foi alterado, mas ainda assim a versão original pode ser encontrada nos conteúdos extras do DVD da obra, caracterizando assim o final alternativo, muito mais sombrio e infelizmente realista. Mesmo com seu orçamento enxuto, Corra foi capaz de faturar 34 milhões apenas em seu final de semana de abertura, multiplicando seu investimento como poucas vezes antes na história da Universal. A obra foi um verdadeiro marco no cinema, obtendo um score de 100% no site agregador Rotten Tomatoes, que eventualmente caiu para 98%, mas que ainda assim figura como uma das mais altas pontuações do site. Posteriormente, ele também foi eleito como o melhor filme de 2017 e melhor filme de horror da história pela plataforma, acima de obras clássicas e muito mais bem estabelecidas. Com tamanho sucesso e relevância, não tardou para que ele passasse a ser especulado também nas principais premiações do cinema, e foi aí que uma grande polêmica tomou forma. A Associação de Imprensa e Membros de Mídia de Hollywood, que anualmente organiza a cerimônia do Globo de Ouro, classificou Corra para a categoria de melhor filme de comédia de 2017. Muitos fãs e internautas se viram revoltados diante daquilo e pediram para que o próprio diretor Jordan Peele se manifestasse sobre o ocorrido. Quando veio a público, em um gesto crítico e certeiro, Peele concordou que Corra não se tratava de uma comédia, mas sim de um documentário. Um retrato do racismo, que ao ser encarado como uma comédia, apenas demonstrava o comportamento preconceituoso e negacionista da associação, que silenciosamente moveu a obra para o gênero dramático. Posteriormente a isso, Corra também foi indicado ao Oscar de melhor filme, apenas o 6º filme de horror a conseguir o feito na história da premiação. Apesar de não ter ganho o prêmio principal, levou o Oscar de melhor roteiro original, que foi muito comemorado por Peele, apesar do diretor ter categorizado tal premiação como inesperada, pois foram necessárias mais de 200 edições do texto, além de inúmeros improvisos também terem ocorrido durante as filmagens. Já nas categorias individuais, Peele recebeu 3 indicações, como produtor, diretor e roteirista, sendo o primeiro afro-americano da história do cinema a conseguir tal feito. O reconhecimento por seu trabalho de estreia foi tanto que, pouco tempo depois, ele anunciou que estaria se aposentando oficialmente da carreira de ator e focando apenas no trabalho atrás das câmeras. Um movimento certeiro, porque desde então, Peele vem sendo responsável por uma série de obras igualmente críticas e certeiras no aspecto racial, como Us, de 2019, e mais recentemente, Não Olhe, de 2022. Definido como um marco para a inclusão de pessoas negras na indústria cinematográfica e um dos melhores filmes de horror da última década e do cinema como um todo, Corra mostra que o verdadeiro horror está no racismo, e que esse está em todo lugar. Através de um roteiro cuidadosamente concebido e dotado de honestidade, a obra conseguiu expor mazelas da sociedade americana e derrubar muito do pós-racismo, evocando reações enfurecidas de setores retrógrados da sociedade.
E deixando o aspecto sociopolítico de lado, de qualquer forma, se trata de uma grande obra. Uma obra horrível do início ao fim, conciliando a acidez e o medo de forma que poucos filmes foram capazes antes, pois não há nada mais assustador na ficção do que aquilo que pode ser reconhecido como um mundo real.